Oi pessoas, tudo bom? Faz tempo, né, que eu não gravo vídeo de novo, eu já... Ai, não vamos justificar, ou talvez eu me justifique, não sei. Pra começo de conversa, não justifica não. Ai, não sei. Então, eu vou começar a gravar alguns vídeos sobre a gravidez. Porque eu quero. Porque, sei lá, algumas pessoas pediram, mas não muitas, é mais porque eu quero mesmo e porque eu quero ter esse registro. Então esse primeiro vídeo eu vou falar sobre o começo da gravidez. Não vou estipular assim um tempo, porque eu quero falar livre, mas não sei se vai dar pra ver. Aqui é como tá minha barriga hoje. Não sei se tá bom aí. Eu tô hoje com 22 semanas. Na verdade tá só amanhã, mas quando esse vídeo for pro ar já vou estar com 22. Tem muita coisa pra mim falar até chegar nas 22 semanas. Então esse primeiro vídeo é sobre as primeiras semanas da minha gravidez. Foi bem louco nas primeiras semanas. Eu acho que é assim pra todo mundo, porque principalmente na primeira gravidez, porque tá se acostumando ainda, sei lá, alguma coisa assim. Então, como eu falei no... Não sei se eu falei, mas eu acho que falei. Como eu falei no outro vídeo sobre a minha gravidez, de quando eu descobri, eu tava só estressada, irritada, e eu fiz mais o teste por desencargo de consciência pra poder eu não ficar ansiosa, porque eu não queria ficar ansiosa, eu já tava, como toda mulher fica ansiosa, toda mulher que tá tentando. Então eu fiz pensando que ia dar negativo, mas deu positivo. Provavelmente, quando eu fiz esse teste, eu tava só com 4 semanas. Era bem o iniciozinho da gravidez. E aí, como toda boa grávida de primeira viagem, eu fiz o teste num dia, deu positivo. No outro dia eu contei tudo pra minha família, pro James. E aí eu fui fazer um ultrassom, que eu não deveria ter feito ainda, eu acho. Porque era muito novo pro bebê aparecer. E aí nesse primeiro ultrassom que eu fiz, eu não vi o bebê, não tinha embrião, não tinha nada. Nada. A médica me disse que não queria dizer que eu não tava grávida, mas que podia ser que eu não estivesse, que fosse só um alarme falso. E ela falou que eu deveria repetir a ultrassom depois de um tempo, porque a única coisa que deu pra ver nessa ultrassom, que é a transvaginal que a gente faz no começo, foi que eu tinha ovulado. Então tinha dado pra ver que eu tinha ovulado, só isso, mas não dava pra ver se tinha sido fecundado, não dava pra ver nada. E assim passou-se. Passaram mais uns dias, eu fiquei com muito medo de a minha menstruação descer e eu descobri que eu não tava grávida, porque nada me fazia acreditar que eu tava grávida mesmo. Ai, eu sou super cansada. Normal ficar sem ar por causa da gravidez. E eu falo muito rápido, eu acho. Aí o que aconteceu foi que passou mais ou menos uma semana, por aí, uma semana e meia eu tive um sangramento pequeno e aí eu fui pra emergência. Na emergência apareceu o saco gestacional, se não me engano, só que não apareceu embrião. A médica disse que estava tudo normal pelo período de gravidez, que seriam de 5 a 6 semanas, mas que eu deveria repetir depois de um tempo para ver se apareceu o embrião, porque se não aparecesse a gravidez anembrionária, né, que não vai evoluir e tal. E eu tomei um susto lá, porque a médica que me atendeu, depois que foi olhar os resultados do meu exame, ela me deu um susto, falou umas coisas que me assustou, que não vem ao caso agora, mas ela desconfiou que a minha gravidez não ia evoluir e ela queria tirar logo o bebê naquele dia. O que aconteceu de bom foi que ela resolveu falar com outro médico, e outro médico aconselhou a esperar mais um tempo para não tomar essa decisão de imediato. E ainda bem que ela não inventou de tirar o bebê naquele dia, porque eu ia ter perdido o bebê sem necessidade. Então foi um susto muito grande, foi um período meio tenso. E aí quando eu voltei para casa, depois de eu me acalmar e tal, conversando com a minha família, a gente decidiu que eu não ia voltar para a emergência, como a médica tinha pedido para mim voltar para a emergência 2 dias depois para repetir os exames, para ver se ia estar tudo bem com o bebê, se ia ter aparecido alguma coisa, senão ela ia querer tirar o bebê, porque ela achava que não ia evoluir. Bem louca a médica. Ela estava desconfiando de uma coisa chamada gravidez molar, só que eu depois fui na minha médica mesmo, a que cuida de mim, a minha obstetra, e ela me disse que nos meus exames não tinha nada que apontasse gravidez molar, que não sabia por que a médica tinha suspeitado disso, porque pelos exames minha gravidez estava normal. E a médica pediu para me esperar mais 2 semanas
por aí, mais ou menos, e marcar outro ultrassom pra ver se estava tudo bem mesmo com a gravidez. E aí foi que depois dessas 2 semanas eu fui fazer a ultrassom, e aí finalmente, para a alegria geral da nação e a minha principalmente, a gente viu o coraçãozinho do bebê batendo, apareceu o embrião, apareceu tudo bem direitinho. E aí eu já estava com 8 semanas. E aí o que foi que aconteceu de sintomas nesse período? Eu sempre, quando eu tava tentando, eu ficava pesquisando primeiros sintomas de gravidez. E foi tudo completamente diferente do que eu esperava, eu acho. Porque, não sei, eu esperava que eu ia descobrir a minha gravidez, que eu ia acordar um belo dia, eu ia vomitar, que eu ia ter certeza que eu tava grávida porque eu tava vomitando de manhã, várias coisas. Mas na verdade o primeiro sintoma que eu senti mesmo, que é de gravidez, que eu já sabia que tinha isso, mas que eu não pensava que fosse desse jeito, foram as cólicas. Eu sentia muita cólica. E tem outra amiga minha que tá grávida agora também, que ela sente muito. E é normal sentir cólica. Mas não é uma cólica como as cólicas que eu senti. Eu não sou acostumada a sentir muita cólica. Mas era uma cólica que eu tinha certeza que a minha menstruação ia vir. É tipo, sabe, aquele dia que você sabe que a sua menstruação vai descer porque a sua cólica tá lhe avisando. É o dia que você tem muita certeza que a menstruação vai descer. Pronto, foi esse dia que eu tinha essa certeza. Mas aí, era tipo esse período eu tinha essa certeza da cólica, que eu sentia que é uma cólica de que a menstruação vai descer. Isso é porque o útero tá crescendo, então você sente muita cólica, mas é desesperador até você ver o bebê, porque parece muito que vai vir a menstruação. É muito, sei lá, dá muito nervosismo. E aí eu sentia muita cólica e aí quando foi com 7 semanas, só por aí de 7 para 8 semanas, foi que eu comecei a enjoar e vomitar. Antes eu tinha uns enjoozinhos, mas nada demais. E aí eu vomitei a primeira vez com 7 semanas, que foi de um desejo que eu tive. Eu queria muito comer bolinha de queijo. E aí eu comi bolinha de queijo e quando eu vomitei só bolinha de queijo. Mas também eu tinha exagerado um pouco no desejo. Tipo, eu comi muito porque eu tava com muita vontade. E aí eu vomitei. E aí, eu não vou saber o dia, mas eu tava com 7 semanas. E aí começou a ter vomitar. Eu comecei a vomitar. No começo foi tipo, eu vomitei, aí passou uns 2, 3 dias, vomitei de novo, mas aí foi aumentando. E aí começou que eu fiquei vomitando todo dia acordava e vomitava, todo dia acordava e vomitava. No começo, meus enjoos e vômitos eram mais pra de noite, mas depois ficou sendo de manhã, tipo, o tradicionalzinho de gravidez mesmo. Fiquei como é que diz? Fiquei tendo enjoos matinais, acordava enjoada, bebia água, vomitava a água que eu bebia. Aí eu merendava, vomitava o que eu tinha merendado. Aí eu merendava de novo, aí guardava, às vezes eu vomitava. Aí às vezes eu enjoava de novo no almoço. Tanto que nesse começo de gravidez eu perdi 6 a 7 quilos no primeiro trimestre. Isso eu ia falar só no outro vídeo, mas já tô falando aqui. Perdi de 6 a 7 quilos no primeiro trimestre por causa dos vômitos. E também porque quando eu engravidei eu tava acima do peso. Então eu emagreci esses 6 a 7 quilos e não ganhei nada nesse começo. Só perdi esses quilos que no começo eu não achei ruim. Eu só tava achando ruim porque eu não conseguia guardar nada dentro de mim, né? E tive muito desejo de comer comida de panela, sopa, que eu não gosto de sopa, mas tinha muita vontade. Eu não tomava refrigerante e agora eu tô tomando porque eu sinto muita vontade. E eu amo chocolate, mas eu não consigo comer chocolate porque eu não... me dá enjoo. Tipo, eu como porque eu sou teimosa, mas quando eu como eu fico mal. E é só, sei lá, uma memória afetiva do chocolate, eu fico querendo comer. Mas agora tá voltando até a vontade de comer, mas no começo eu não conseguia comer chocolate nem doce, de jeito nenhum, só coisa salgada, E deixa eu ver se tem mais algo de sintomas que eu tenha sentido. Foram esses os sintomas que eu senti. Tive muita cólica, tive enjoo e vômito, sentia muita dor aqui na região lombar, atrás também, muita dor. E
não apareceu nada na minha barriga, que é normal aparecer. Que é outra dúvida que muita mulher pesquisa. Tipo, eu já vi muita coisa assim no Baby Center, em vários cantos. Até quando eu pesquisava, várias mulheres colocam como é barriga de grávida, barriga dura, quer dizer que eu tô grávida, não sei o quê. E não necessariamente. Porque no começo, como eu tava acima do peso, e deve estar ainda, sou mais gordo, né, assim, mais gordinha, a minha barriga, ela é mole, então você empurra e é mole. E no começo tinha, principalmente tipo de noite, quando você dorme no outro dia, quando acorda, tem um ladinho que tá durinho, porque o bebê tá lá, mas nem sempre dá pra sentir por causa da gordura. Então pensa, tem o bebê lá dentro da barriga, mas ainda na sua barriga tem uma camada de pele e gordura, um monte de coisa, e não necessariamente vai ficar dando pra sentir, não vai dar pra sentir logo. No meu caso, a minha barriga já tinha esticado muito, por causa que eu já engordei muito e tinha voltado. Então a minha barriga era mole, né? E então tem espaço pro bebê crescer. Então não ia ficar dura logo. Então a barriga estar dura ou estar mole não quer dizer que você está grávida ou não está grávida. Varia de corpo para corpo. A minha barriga tá começando a ficar dura agora, que eu tô com 5 meses. Agora que tem hora que fica dura, mas ainda tem hora que fica mole, dependendo de onde o bebê esteja. Então não é assim um sintoma tão grande. Aí tem tipo outros sintomas que são mais básicos, assim, que é de o nariz ficar escorrendo, que é coriza o tempo todo, a sua pele ficar coçando, mas isso é sintoma que a gente procura, que faz parte da gravidez, mas tipo, quando a gente está tentando, você acha que tudo é sinal de que tá grávida, mas não é. Então, se você é tentante, você tá querendo muito ter filho, eu entendo, isso é normal, todo sintoma a gente se apega com sintomas, mas no começo da gravidez, no comecinho, provavelmente você não vai descobrir por causa de algum sintoma, assim. Eu acho, tipo, quem é tentante vai fazer teste logo no começo. Por exemplo, na época que eu fiz o teste, que foi com 4 semanas, eu ainda não tinha sintomas assim que fossem apresentar, que desse pra eu descobrir, eu tô grávida porque eu tô sentindo isso. Não, dá pra você descobrir a gravidez por causa de sintoma lá pras 8, 9 semanas. E outra coisa que eu tava mesmo, e ainda tô, era muito irritada, muito estressada e impaciente. Então eu fiquei muito irritada, impaciente, chata com todo mundo. Tanto que eu queria me afastar um pouco das pessoas porque eu tava com medo de estar incomodando muito. Mas sobrevivi e as pessoas sobreviveram. Mas eu tava bem chata. E quem sofreu mais com isso foi o James, mas ele que lute, né? Ele está lutando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.